Grande alegria, aleluia, aleluia. O anjo de Deus anuncia, aleluia, aleluia. Nasceu o anjo Salvador, aleluia, aleluia. Nosso irmão, nosso Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Uma grande alegria, aleluia, aleluia. O anjo de Deus anuncia, aleluia, aleluia. Nasceu o anjo Salvador, aleluia, aleluia. Nosso irmão, nosso Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser de família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia para eles lugar na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor.
isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido com faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luan, vigário paroquial, chamados irmãos e irmãs em Cristo, esta noite é memorável para todos nós. Nós que somos os filhos da promessa de Deus. Unidos ao Cristo Messias, predito pelos profetas, esperado por muitos povos, pelos magos, e por todos aqueles que leram e que eram guiados pela profecia da vinda de um Messias, de um Salvador, e mais ainda, de um Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus está no meio de nós, Deus conosco. Então, muito mais que um Salvador, o próprio Deus assume a condição humana para se fazer um de nós. Celebrar o mistério da encarnação do Verbo Divino é entender que Deus reescreve a história da humanidade a partir do nascimento de Jesus. Se outrora éramos marcados pelo pecado de Adão e Eva, hoje somos filhos da promessa de um Deus que vem para nos libertar, para nos salvar e para estar no meio de nós. E o mais bonito de tudo é que durante esse período do Advento, nós contemplamos a história desde o anúncio do anjo Gabriel a uma virgem prometida em casamento a José, que concebeu pela ação do Espírito Santo até o seu nascimento que hoje a igreja celebra. Um Messias que dizia as profecias ser de uma linhagem real. E José nos dá a certeza de que esse menino que nasce é o Messias, porque José, dentre as gerações de 14 de Davi, ele é descendente de Davi e por isso esse menino que nasce é da descendência real. Só que o mais curioso de tudo é perceber que esse menino, Deus e Rei, nasce em uma simplicidade tamanha. Porque como ouvimos o relato do nascimento de Jesus, quando José vai a Belém para o recenseamento, não existe lugar, não existe nenhum lugar para ele, nenhuma hospedaria na cidade de Belém que o acolhesse. Apenas um lugar onde se guardavam os animais e uma manjedoura para colocar como berço. Esse foi o lugar. Mas até nisso Deus reescreve a nossa história. Ouvindo hoje o Papa Francisco falar na homilia, a gente sabe que lá são 5 horas a mais na Europa, né? O Papa falando do Natal, ele dizia que Deus esvaziou-se de tudo que era valioso aos olhos humanos para dar o seu tesouro maior, que é o amor. E assim,
quando Deus se esvazia de tudo, nascendo na simplicidade, mesmo sendo rei, aquele menino conquista a todos. Não apenas os que têm condições, não apenas que têm títulos, status, poder social, mas aqueles mais simples. Os primeiros a serem anunciados do nascimento foram pastores, homens simples, homens que cuidavam das ovelhas. Anjos do céu desceram para anunciar a chegada do menino Jesus. Deus se esvazia de sua grandeza para conquistar a todos com o seu amor. E por isso, meus irmãos e irmãs, nós não podemos senão ser gratos e ter um coração agradecido a Deus por tamanho amor, porque Deus se doa por completo à humanidade. Deus não esperou que nós o amássemos para nos amar. Deus nos ama mesmo sendo indignos. E esse amor de Deus é tão incondicional que quando nós não correspondemos a esse amor, nós somos ingratos. Ingratos a um Deus que mesmo nós, porque olharmos para a história da criação, nós percebemos que fomos nós que manchamos a criação divina que era perfeita. Fomos nós que nos tornamos imperfeitos com o pecado. Porém, mesmo assim, Deus nos ama incondicionalmente no amor gratuito, como nos diz São Paulo na segunda leitura, dizendo que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação ao homem. Essa graça de Deus se dá pelo amor gratuito que Deus tem pela humanidade. Não porque mereçamos, não porque mereçamos uma segunda chance, mas Deus nos ama tanto que Ele não espera a nossa resposta de amor, mas Ele quer reescrever a história da humanidade. Celebrando o tempo do Advento, eu preguei algumas missas dizendo que os nossos dias são contados a partir do nascimento de Jesus. Nós estamos no ano de 2019. A Terra foi formada há bilhões de anos. Porém, a nossa história se torna concreta a partir do nascimento desse menino. Se nós éramos conhecidos como filhos de Adão, filhos do pecado, hoje somos conhecidos pelo nascimento de Jesus como filhos da graça, como herdeiros da promessa. Por isso, esse menino que vai nascer, como o próprio anjo Gabriel falou a Maria na Anunciação, é santo, será chamado santo e vai libertar o povo de Israel. Essa é uma das festas mais importantes para nós cristãos. E fico muito feliz de ver essa igreja cheia, porque celebrar o Natal é muito mais que troca de presentes, é muito mais que ceia, é celebrar o amor que se encerra nesse menino, é celebrar a gratuidade do amor de Deus por nós, mesmo não merecendo esse amor. Celebrar o Natal significa dizer que nós somos novas criaturas em Cristo. E aí entendemos quando o Senhor fala essa bonita frase: eis que faço nova todas as coisas. A partir do nascimento de Jesus, tudo se torna novo. A humanidade começa a contar os seus dias. É por isso que nós, irmãos, somos filhos da graça. E não podemos deixar que essa graça se perca. Não podemos deixar que o mundo tire de nós aquilo que é mais valioso, que é esse amor gratuito de Deus por cada um de nós. Celebrar o Natal significa esvaziar-se de tudo, como Deus se esvaziou de sua grandeza, para corresponder a esse amor gratuito de Deus. E nós só podemos dizer que na simplicidade do nosso coração, na pobreza da nossa vida,
Se nós tivermos amor, será o suficiente. Naquele lugar simples onde Jesus nasceu, não tinha berço de ouro, não tinha um lugar confortável, mas tinha um amor incondicional de Maria e de José. Da mesma forma, ao celebrar o nascimento de Jesus, nós precisamos esvaziar-se de tudo que muitas vezes enche o nosso coração para preenchê-lo com amor. O nosso coração pode ser simples como aquela manjedoura, mas se tiver amor, será digna do Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, que o nosso coração seja essa grande manjedoura a acolher Jesus. E que possamos proclamar ao mundo, como os anjos que desceram do céu para falar aos pastores: glória a Deus nas alturas. E agora chega a paz para a humanidade. Pax Domini, a paz do Senhor, agora está no meio de nós. E nós podemos viver essa paz porque somos em Cristo novas criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.